Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez nessas gravações aqui que a CEEL tem promovido, tratando de temas mais diversos, como temas de engenharia, construção civil, infraestrutura brasileira. E hoje a gente vai falar de um tema bastante importante para essa indústria e tantas outras, que é a importância do marketing e comunicação para as organizações, né? Nesse segmento de construção civil e engenharia, o marketing sempre foi uma coisa que não teve a relevância que teve, né, para outros mercados, como os mercados de varejo, farmacêutico, bens de consumo, né, mas cada vez mais é uma indústria que tem consumido de boas práticas de marketing. E para isso a gente está aqui com o José Emílio, a quem a gente já agradece, obrigado. Emílio, durante o nosso encontro eu vou chamá-lo carinhosamente de Emílio, né? O José Emílio, que durante muitos anos foi executivo de empresas do segmento de saúde, operadoras de saúde, então foi diretor de marketing de grandes companhias e hoje é um consultor em marketing e um professor em renomadas instituições. Vai estar aqui dividindo a visão dele sobre diversos temas. E com o Luciano gerencia a nossa área de marketing e comunicação aqui na CEEL, né? Estamos aí há 3 anos trabalhando juntos, essa área foi construída há 3 anos, desde então o Luciano vem liderando, então a ideia é que a gente possa fazer aqui um bate-bola sobre essas temáticas, né? E no primeiro ponto, Emílio, a gente queria tratar assim, a evolução do marketing, tendo em vista esse mundo cada vez mais digital, né, que a gente está experimentando. Você tinha aquele conceito de marketing, né, do Kotler com os P's ali, com a praça, com a promoção, com o produto, né, com publicidade, quer dizer, e hoje essa avalanche de uso de digital, essas novas formas de se relacionar com o cliente, né? Essas formas até novas do cliente comprar, de uma empresa se relacionar com ele por outros meios que não só aquele meio presencial, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente na evolução do marketing ao longo do tempo, como é que você, né, que já esteve nesses dois mundos, né, como é que você enxerga a evolução? Eu estou no lado acadêmico agora, né, que também estuda muito isso, né, esses processos. Então eu queria que você falasse um pouco para a gente a evolução do marketing, principalmente pensando no marketing como um elemento estratégico para uma companhia. Ok. Bom, vamos lá, né? O marketing é um conceito que é uma filosofia, né, uma filosofia de administração. É uma filosofia que é voltada para atender o consumidor. Mas isso parece óbvio, mas não era óbvio, né? Começou isso hoje porque a gente tem uma oferta de produto enorme, cada vez mais a gente tem que entender o consumidor. Mas você falou do Kotler, o Kotler fala muito bem isso, né? Ele fala marketing 1.0, 2.0, 3.0 e agora o último que eu vou deixar para falar depois, que eu acho que é uma coisa muito interessante, que é o lançamento mais recente dele. Lá no 1.0 tem muito a ver com aquele processo de... Até do Ford, né, que inventou um processo de construção, né, que todo mundo ficava, né, aquele filme do... como é que é o nome Tempos dele? Modernos. Tempos Modernos, todo mundo... né, era produção em série mesmo, aquele processo. E o Ford chegava para o consumidor, né, porque era tão difícil dar acesso ao produto, que ele chegava para o consumidor e falava, pô, qual cor que você quer? Desde que seja preto, você pode escolher o que você quiser. Porque não tinha importância a preferência, né? Era o acesso do produto, né? E aí está ligado também a comunicação de massa, está ligado a um monte de coisa, que era... Antigamente se acreditava que a comunicação podia imputar a ideia na cabeça das pessoas. É uma teoria chamada agulha hipodérmica, que era injetava nas pessoas, né? Que aí depois vem a guerra, vem Hitler, que usa muito isso, né? O processo é muito de comunicação, né? De criar uma força. Eu acho muito negativo, mas estou dando só como exemplo como era ruim, né? O processo. Sim. Mas o poder que isso teve, né? O poder que isso teve, né? E aí depois começou
da mesma maneira que o Ford, o cara lá da GM começou a ver o seguinte, não, peraí, vamos botar cor nesse negócio, pô. Pode ser que os consumidores achem isso interessante, né? E aí a mesma coisa vai seguindo as teorias, né? As teorias vão falando, vamos começar a falar de persuasão. A gente tem que entender quem está por trás. Ali que começou essa filosofia, né? De entender quem está por trás, até chegar, né, a um momento recente, eu digo muito recente, da avalanche digital. Porque até bem pouco tempo, né, o marketing ainda era assim, muito um processo de grandes empresas que tinham muita capacidade de investimento, né, porque é caro, é um investimento caro. Então, as marcas percebiam que se elas dominassem os meios de comunicação, elas seriam as marcas preferidas, porque elas poderiam trabalhar um posicionamento na nossa cabeça, né? Poderiam trabalhar conceitos na nossa cabeça, e tinham ferramentas que ajudavam ela, né? Por exemplo, a televisão era um meio muito dominante, muito dominante. Assim, a TV Globo já teve 70% de audiência. O que quer dizer isso? 70% da população ligada ao mesmo tempo, né? Hoje os jovens falam de live, era uma live, né? Era ao vivo, né? Estava ali, né? 70%. Então era um negócio absurdo. Se você tivesse uma boa mensagem, tem poder financeiro, você criava uma barreira e dominava, né, a cabeça do consumidor. Você tinha mais chance de ter sucesso. Os meios tradicionais, eles seguiram fazendo isso, né? O jornal já foi um meio de muita relevância, o jornal era formador de opinião, que hoje vem um pouquinho com os influenciadores, né? Que formam opinião, né? Que só muito mais pulverizado. O que eu estou querendo dizer é que os conceitos eles eram similares, só que com o digital eles ganharam uma ferramenta incrível, muito democrática. Muito, democratizou realmente o aspecto de marketing, né? Hoje até quem, por exemplo, e sem diminuir ninguém, eu tô assim, quem faz bolo para fora tem que pensar como uma filosofia de marketing, né? Ele tem que pensar o seguinte, como é que eu faço para captar mais consumidores? Ele tem a possibilidade de produzir fotos para o Instagram, ele tem a possibilidade de impulsionar aquela foto para chegar na pessoa que tem a ver com ele. Quer dizer, isso às vezes com R$50 por dia. Então isso realmente popularizou e deu muita democratização de acesso às ferramentas de publicidade. Isso mexeu no marketing como um todo. Todos esses grandes meios, né, tiveram que se adaptar. Tiveram que se evoluir nesse processo. Isso tem vantagens e tem desvantagens, né? Porque, por exemplo, o marketing já foi assim, muito mais auditado. Tá? Já foi muito mais... por incrível que pareça, existia mais gestão sobre o conteúdo, né? Então, por exemplo, para você falar quanto que aquela emissora tinha de audiência, tinha um cara independente que fazia essa auditoria. O jornal tinha um instituto verificador de circulação para dizer que aquilo não era mentira. Existia controle de conteúdo. Não é falta de democracia. Existia qualidade de conteúdo, né? E com o digital, hoje a gente tem o benefício da democratização, tem o benefício da segmentação, eu acerto muito claramente quem eu quero, né? Eu não compro nem mais um veículo, né? Eu compro um público. Quero achar aquele público ali. Mas tem um lado que é um lado assim, estou falando muito para a indústria do marketing, né? Claro. Que é a falta de transparência, por incrível que pareça. Apesar de ser democrático, por exemplo, são um pouco caixa preta. Tanto a Meta, né, quanto... Falando dos dois principais, mas Meta, Google e TikTok seriam os principais. Claro que tem uma infinidade de possibilidades, mas esses dois, por exemplo, Meta e Google, dominam 80% do marketing no mundo, né? São empresas assim, muito grandes. E são empresas que não permitem uma auditoria dos dados, né? Então isso, quer dizer, tem um lado muito bom, mas apesar da democracia, concentrou poder de meio. Que a gente reclamava do poder dos meios de comunicação, né? Sim. E esses caras estão no mundo
todo, né? Hoje você vê o Google, só o Google, o faturamento dele de um ano representa 100 Rede Globo. 100. Seria 1%. Né? Assim, então, eles são gigantes, né? E eles têm muito controle do marketing e da comunicação. Sim. E com a inteligência artificial, eles vão acelerar isso, né? Porque eles têm toda a possibilidade de implementação disso. Então, eu vejo muitas coisas boas, mas vejo muitas complicações também que a gente vai ter que enfrentar. Sim. Como, eu não sei. E do ponto de vista estratégico, Emílio, assim, acho que a tua introdução é boa e me ficou na cabeça a aterrissagem dessas boas práticas de marketing nas organizações, né? Você tem visto as organizações terem nas suas áreas de marketing, nos seus processos de marketing, um item estratégico? Você tem percebido que o marketing tem sido estratégico para as empresas? Olha, ele é estratégico para as empresas, mas cada vez mais, o que acontece? Com a própria democratização e você empresário, né? Assim você sabe, todo investimento tem que ter retorno, né? E o ambiente digital, ele promete muito isso, né? Ele fala, ó, você vai poder averiguar seu retorno. Eu tenho métricas aqui que te permitem averiguar o retorno. Coisa que os meios tradicionais, o marketing tradicional não te garante, né? Ele te dá uma noção, mas ele não te garante isso. Sim. E acabou que o que acontece? As áreas estratégicas, elas foram diminuindo para você dominar essas ferramentas. O que eu chamo de área estratégica, tá, no marketing? Por exemplo, a empresa aqui vai ter que ter Ciel, né? Que se pronuncia, Ciel. né? Ela tem que ter uma proposta clara de posicionamento, né? Ela tem que se apresentar como uma empresa única nesse processo. Nem que seja, eu estou falando, sim, claro. Nem que seja a mais próxima de você. Ou seja, eu realmente resolvo o seu problema, mas não é com um atendimento automatizado, não. Eu vou aí e resolvo o teu problema. Estou falando, seria um diferencial. Sim. Esse posicionamento tem que ser trabalhado constantemente, ao longo do prazo. Né? Longo prazo. Você tem que ter lá eixos conceituais que te sustentem, né, nisso. Porque toda hora vai ter coisas que você vai ter que agir. Toda hora você vai ter que ter campanhas curtas, trabalhos rápidos, sim, mas você não pode perder esse processo. Né? Sim. E as empresas hoje estão muito na operação só. Então, houve uma assim... Não digo todo o perfil de empresa, mas uma grande parte está pensando muito no dia a dia, no dia de hoje, e esquecendo o que a gente chama de branding, né? A gente chama de construção de marca, né? Então, você vê que tudo pode ser uma armadilha se você não souber usar. Sim. A ferramenta te dá muita possibilidade, dá. Mas se você esquecer do lado conceitual... que parece, não, eu quero saber do resultado. Mas para você ter resultado, você tem que ter conceitual. Senão você não tem. Perfeito. Basta olhar a história. Né? Pô, a gente tem marcas aí de mais de 100 anos. Essas marcas têm uma disciplina muito rigorosa. Senão elas não teriam a visibilidade que elas têm. E se você vê esses grandes investidores, tem aquele Warren Buffett, né? Aonde que ele investe? Ele investe na Coca-Cola. É um produto passado, mas ele é um dos grandes acionistas da Coca-Cola, porque tem 120 anos e é uma empresa que é um xaropezinho gaseificado e que na cabeça da gente não é isso. Mas agora está acabando e tal. Tudo bem, sempre vai ter problemas, mas se ela tiver e ela vai adaptar isso, é claro, de acordo com o momento cultural, se eu tiver uma linha de pensamento, eu vou seguir. Então eu acho que é estratégico, muito estratégico, mas acho que boa parte das empresas sabe disso, mas está pressionada pelo resultado e está, às vezes, até os próprios colaboradores que trabalham em marketing estão tendo dificuldades. Né? Eu tive, na minha vivência profissional, vários lados. Né? Eu já fui cliente, já fui agência, né? Hoje eu sou um acadêmico, então, assim, eu consigo entender bem esse processo.
E houve uma queda de qualidade muito grande do profissional, muito grande. Porque a ferramenta, é como se a ferramenta faz para mim. Cara, a ferramenta executa para você. Ela executa. Ela não pensa por você. Mas vai pensar? Não, ela vai pensar dentro de uma realidade já existente. Para você não vai. Mas a generativa... Cara, eu sei, eu também não entendo desse negócio. Pode ser que seja sei lá, não sei o que vai acontecer. Mas de hoje até um certo tempo, o que a gente vê é cada vez mais a pessoa tem que ter sentido crítico, ou seja, tem que ter a parte conceitual muito apurada para poder usar da maneira certa aquela ferramenta. Então é algo que é muito estratégico e que está sendo um pouco... Não acho que as pessoas sintam que estão negligenciando, entendeu? Mas estão, porque elas... E como eu acho que isso vai ter um movimento de retorno, porque as empresas vão começar a ver, caramba, o que está acontecendo comigo? Está todo mundo competindo comigo, tudo que eu fazia não está dando mais certo, porque você tem que voltar um pouquinho para os seus fundamentos para poder ter o senso crítico para poder operar novamente. Entendeu? Tá certo. Legal. Perfeito. Bacana. Nesse sentido, Luciano, pensando um pouco no nosso segmento, né, na construção civil, na engenharia, dentro desses conceitos de evolução que o Emílio colocou e o impacto de digital, né, como é que você vê o impacto do marketing, da comunicação com o mercado? Como é que você vê o impacto disso numa companhia, né? Onde é que isso está mexendo na estratégia das empresas? Onde é que você acha que você está adicionando valor a partir de práticas de marketing? Bom, eu vou tentar tangibilizar um pouquinho para a construção, né? Pegar essa fala resumida do Emílio, a cabeça tá fervilhando aqui. Se a gente pensar no digital, trazendo para a realidade da CEL, vale até um contexto muito rápido, né? A gente aqui está ciente, mas para quem não tiver, a CEL é uma empresa que veio com mais de 25 anos, né? Com uma atuação em serviços especiais de engenharia, então uma atuação muito, muito nichada, especialista numa prática muito transversal, né? Sem especialização em segmentos, e ela passou a se reposicionar nos últimos quase 5 anos, principalmente os últimos 3, quando o marketing começou a ser efetivamente implementado, para uma empresa de construção que atua em obras de infraestrutura. Quer dizer, você sai de um cenário de nicho transversal para um cenário, de repente, muito mais abrangente e especialista num conjunto de segmentos. No caso da CEL, são 5 hoje, né? Concessões rodoviárias, ferroviárias, mineração, saneamento e energia renovável. Estou citando isso até porque talvez ao longo da fala eu cite novamente. Então, o grande desafio, tanto do marketing como estratégia, e principalmente o digital, né? O digital foi essencial para que a gente conseguisse, ainda estamos no processo, né? Fazer essa migração de mais de 25 anos para os últimos 3, 4 anos. Como é que eu faço isso, né? E aí, tanto o digital quanto o marketing, eles vêm principalmente para reduzir um pouquinho essas distâncias geográficas, né? Então, a CEL, como esses 5 segmentos que eu citei, a gente tem não só o mercado espalhado pelo Brasil, como as nossas equipes também estão espalhadas pelo Brasil. Então, eu preciso falar para fora e preciso falar para dentro. Então, o marketing teve uma estratégia muito de encurtamento através do digital. O digital ajudou muito isso, né? Um segundo ponto foi no aumento de volume, volumetria mesmo. Eu tenho um alcance maior não só na distância, mas eu consigo falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Pegando o gancho do Emílio, é a democratização desse marketing, sim, a parte positiva dela, né? O que a gente toma muito cuidado é o que eu falo, né? Porque hoje em dia, em geral, qualquer um fala o que quer, tem uma penetração maior e por aí vai. A gente conseguiu isso tudo com uma velocidade muito maior. A CEL fazendo essa migração, um turnaround de quase 180 graus de um lado para o outro, a gente precisava fazer isso dentro de uma estratégia de penetração. Então, a gente precisava de muita velocidade, né? Pegando também o teu gancho, o marketing é de médio e longo prazo, mas o executivo ele não vai esperar você reposicionar durante 3 anos. Então, que valor eu preciso trazer no curto prazo, né, para adoçar e eu conseguir ganhar um fôlego para poder estender, né? Eu acho que dentro desse contexto também eu poderia citar, não eu ia falar redução do esforço, mas não é redução do esforço. A gente consegue fazer mais com o mesmo esforço, a mesma estrutura que a gente tem. E com isso a gente consegue começar a trabalhar a diferenciação.
Porque eu acho que hoje o segredo é como é que eu me diferencio da minha competição e chamo mais a atenção do meu cliente. Porque hoje o marketing democratizado, as estratégias, todo mundo hoje em dia conhece de marketing, digamos assim, né? Então fica muito mais difícil você competir com um coleguinha do lado. Como é que eu me diferencio dele e chamo a atenção do cliente? E tentando tangibilizar alguns exemplos, né? Como é que a gente, como é que tanto o marketing quanto o digital ajudaram na CEL. Naturalmente no reposicionamento, a gente vem muito focado nessa questão do reposicionamento. A gente está trabalhando muito o marketing relacional, a aproximação efetiva do cliente, sair um pouquinho só daquela relação meramente comercial e transacional das reuniões, etc. Como é que eu trago o cliente para o mundo CEL efetivamente? São alguns exemplos assim de como a gente vem tentando fazer a diferença para a CEL nesses mercados. Tem um ponto interessante também, Emílio, que no segmento de construção civil é muito importante, que é a construção de relacionamentos, né? Relacionamentos. Então, cada vez mais a gente tem visto as marcas tentando se relacionar com o seu público-alvo, né? Seja pelo digital, seja pelo offline, né? Se a tua empresa está no varejo ali, ou de alguma forma no B2C, ela quer se aproximar do consumidor, né? E ao mesmo tempo a dificuldade de você ganhar atenção, né? Hoje é muito difícil você ganhar a atenção do teu público-alvo, né? Então, você vai fazer uma reunião hoje, uma reunião de 1 hora, é uma loucura de tempo, né? Hoje você vai ver um anúncio, aquele anúncio tem 1 minuto, já é uma eternidade, né? Um vídeo de 3, 4 minutos já é longo. E eu queria entender a tua percepção, Emílio, sobre o papel do marketing na construção de relacionamentos, né? Quando uma empresa como a nossa, né? Uma empresa como a CEL, ela constrói uma credibilidade, ela constrói uma referência, né? E ao mesmo tempo ela vem precisando se relacionar com o cliente, às vezes mesmo antes do cliente ser cliente dela, né? Numa fase de comercialização, você já tem que ter uma proximidade tal para entender o projeto do teu cliente, entender o nível de investimento, entender o que ele vai fazer com aquele ativo dele, né? E ele ainda nem é seu cliente, talvez, né? Ele é seu prospect, né? E a gente tem visto muito em se falar de esteiras de relacionamento, jornada do cliente, antecipação da jornada de compra do cliente, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre relacionamentos e essa era digital, né? Como é que o marketing pode contribuir, né, com uma empresa como a CEL e outras tantas. Então, bom, vamos lá, né? Lembra que eu falei do Kotler, de 1, 2, 3, né? 1.0, 2.0. O 4.0 ele volta a falar justamente isso, né? Que é a era do relacionamento e a era do humano. Ou seja, a chuva que a gente está tendo de digitalização, de desumanização, ela pode vir a se reverter. E acho que num processo de B2B, né, que a gente está falando de B2B aqui, é muito importante a gente ter, que é claro que tem um processo decisório por trás, que ele é mais racional do que o processo do consumidor, né? Que vai comprar um sabonete e tal. Tem um processo, decisão, tem uma análise, tem uma concorrência, tem todo um aspecto racional. Mas é uma pessoa também. Ele também é uma pessoa, né? Então a gente tem que tentar humanizar isso o máximo possível. Estou falando assim o que vem, né? Não, hoje eu acho que já está muito bem mapeado esse processo em termos... Tem ferramental para isso acontecer, né? Da gente saber como é que ele está, o momento dele, o momento de renovação do contrato dele. A gente tem todo esse processo mapeado. E tem ferramental para isso, né? E você tem várias políticas de comunicação para isso acontecer com ele. Então é possível fazer isso. Isso é obrigatório fazer. Mas o lado que vai puxar um pouquinho é a volta ao contato pessoal. Aí vou dar exemplos só para, né, quem está ouvindo tentar ficar mais claro, né? Eu trabalhei muitos anos no Grupo Amil, né? O Grupo Amil tinha um lado muito B2B, que era o quê? As empresas, né? Sim.
E o RH da empresa, ele, para contratar um plano de saúde de uma empresa com 5 mil funcionários, tudo cara, é um terror, né, meu amigo? Porque plano de saúde lida com vida, né? Se o cara não for atendido na hora que ele precisa, é um drama, né? Sim. Então, o que o cara precisava confiar em você, né? O RH precisa confiar, ele não pode... Ele não vai contratar o mais barato, se só... Ele está pressionado para isso. Mas ele tem... Porque vai ficar sob a responsabilidade dele. Para o colaborador, ele não vai reclamar com a direção, vai reclamar com o RH. Poxa, esse plano não fez isso. Então, a vida do cara pode facilmente se tornar um problemão. Uhum. Então ele tem que ter credibilidade, que eu acho que tem muito a ver com vocês também. Muito. Credibilidade é fundamental para vocês, né? Porque é o que você falou, são tickets enormes, obras enormes, quer dizer, se o cara não tiver confiança, fica um problema também para ele, né? Então a contratação está muito ligada a esse lado mais humano de confiança, entendeu? Que acho que quebra um pouquinho essas etapas de processo de decisão. E aí a gente tinha uma política muito boa de relacionamento, muito simples, além de toda a régua, né? Que era assim, a gente patrocinava peças de teatro, tá? Uhum. Só que essas peças de teatro a gente combinou isso com o Marco Nanini, vários atores. A gente combinava o seguinte, cara, a primeira noite é nossa. E você poderia, a gente vai fazer um coquetel, você poderia, no final da peça só, aparecer, né, para as pessoas que querem te conhecer, né? Tudo profissionalmente. Eles são profissionais, isso não é... Claro. São profissionais, o cara fala, claro, cara, eu preciso do patrocínio, o patrocínio é legal, você vai me permitir que a peça fique, e eu entendo, isso é profissional, ele é um cara que... né? Uhum. E isso criava um relacionamento, uma coisa muito simples. Mas a pessoa ia com o seu cônjuge, né? Seja a mulher com o seu marido, outro com o homem com a sua esposa. E a gente tinha uma noite muito agradável, que quebrava todo esse processo. Para selecionar as pessoas que iriam lá, que a gente tinha todo esse processo. Desafio, né? A gente tinha todo esse processo, né? De que, cara, qual é aqui que é o mais... né? Que o cara que está mais em contato mais recente comigo, que ele está buscando mais, né? Tem mais frequência de relação comigo. Quer dizer, eu tenho um processo. Mas a gente levava, às vezes, cara, 100 decisores. É muita gente. Muita gente. Imagina 100 decisores. E você não é uma coisa de alto investimento, porque peças de teatro tem várias, né? De boa qualidade. Você patrocina, a arte fica feliz, a cultura fica feliz, e você proporciona uma noite, pô, maravilhosa, porque vários atores faziam o seguinte, cara, eu te dou a noite, mas posso te propor uma coisa? Eu falei, claro que foi. Vamos fazer assim, metade pública, até metade é meu, porque eu vou trazer meus amigos, eles vão ficar encantados com uma noite cheia de artista, né? Legal. E não tem nada de falso nisso, nada de... Uhum. Gente, é um momento legal. Ninguém tá, nem é dinheiro, não, assim, é um momento legal. Sim. Ele falou, pô, meus amigos querem vir na estreia. Eu abro metade para você, mas todos nós vamos ter um momento legal. Porque o artista também gosta de ser reconhecido também. Então tá todo mundo fazendo um processo que... O que eu falo do lado humano é esse processo. São coisas simples que você pode fazer, que vão dar café da manhã, mas eu acho que às vezes só falar de negócio... Uhum. Assim, ele cansa um pouco. Você fala de negócio o dia inteiro. Você tem que falar de negócio num outro tom. Sim. Num tom mais... Vamos tentar ter um pouquinho de amizade aqui. Isso não tem nada a ver com não levar o processo decisório ao pé da letra, mas é você conhecer com quem você está falando, né? Perfeito. Isso é uma coisa que... E você vê que agora eu acho que essa é a tendência que vai ficando, né? Uhum. Não sei se adequa totalmente ao que vocês pensam, assim, mas eu tô falando... Talvez sim, espero que o Luciano tenha anotado essa sua dica aí. Talvez se aplique sim. A gente tem até uma questão aqui, que é uma questão de uma venda muito técnica, né? Então, mas o processo é esse, mas você tem que ter alguma... Pois é.
alguma proximidade com a pessoa. Proximidade, era isso que eu ia te colocar. A gente tem uma venda muito técnica, porque a venda da engenharia da construção ela é uma venda técnica, né? Sim. Mas essa venda muito técnica, ela desembocou de uma série de relacionamentos pregressos, né? Então, alguém precisava duplicar uma rodovia, alguém precisava construir uma central hidrelétrica, alguém precisava ampliar uma ferrovia. Alguém tinha essa missão, né? E essa coisa mais humana é uma forma de você se aproximar do teu prospect. Pô, Exato. Que você viesse aqui sobre uma conversa. E até mesmo nesse olhar mais técnico que nós ainda temos, cada vez mais a gente quer botar aspectos relacionais, né, entre a construtora e o dono de um empreendimento, entre a construtora e um projetista, entre a construtora e um consultor, e entre a construtora e pares, né? O nosso setor sempre, as construtoras sempre brigavam muito, né? Talvez não seja esse o caminho. E a construção de relacionamentos, ela é muito importante nesse sentido, né? Porque você precisa se conectar com um potencial consumidor seu, um potencial tomador de um serviço seu, o tomador de uma obra, e ele, por uma confiança, pela sua reputação, pela sua credibilidade, pelo que você oferta, ele tem uma conversa mais livre com você ou menos livre. Né? Se você for muito técnico, né, desconsiderar esse aspecto de relacionamento, aquela conversa onde a construtora poderia dar algum apoio, onde a construtora poderia ter alguma possibilidade de ajudá-lo. É claro, nada é filantrópico, né? Você sempre está olhando uma possibilidade de negócio futuro, mas essa conexão é muito construída por relacionamentos, né? E nessa linha, Luciano, como é que você está enxergando essa construção de relacionamentos que o Emílio se referiu, esse trabalho de cada vez mais a gente querer se aproximar dos nossos clientes, né? Como é que você enxerga as próprias questões de relacionamento com o cliente do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de pessoas? Como é que você vê os ciclos de vendas, né, no segmento de construção civil e o impacto disso no relacionamento? O que você tem percebido ao longo desses 3 anos? Caramba, muita coisa. Vamos lá. Quando eu penso em relacionamento, eu fujo muito, impressionante. Minha mente nunca vai na venda, nunca vai no desenvolvimento de negócio. Eu estou sempre pensando que para eu chegar lá, eu preciso construir a relação, preciso que ele entenda que eu tenho a qualidade, que ele confie no meu trabalho. Então, a venda vai ser uma consequência, né? Como você me falou, ela é um processo. O que a gente tem feito na CEL é o seguinte, é trazer o conceito do relacionamento para dentro do macro processo comercial. Eu chamo sempre de macro processo, o Lapa sabe, né? Porque eu não falo só do processo de comercialização, eu falo do marketing, inside sales, comercialização e eventualmente o pós-venda, que eu nem chamo de relacionamento, porque relacionamento para mim é isso tudo, então a gente chama de pós-venda. Então a gente pegou essa grande máquina, pegou o processo comercial e atrelou um grande processo de jornada de cliente que a gente construiu na CEL. Então, meio que casou, não é ali A com A, B com B, mas a gente casou para que a gente caminhe juntos. E aí a gente conseguiu, por exemplo, com o uso de tecnologia, o Lapa citou tecnologia, além de processo, a gente usa a tecnologia para poder integrar isso tudo. Então a gente faz um upload de CRM para trabalhar o prospect ou o cliente, desde lá da etapa do marketing, aquecendo, pré-qualificando e engajando, passando pelo inside sales ali que a gente já começa a pensar numa pré-venda, até que entra efetivamente numa etapa de venda e no pós, onde o cliente está recebendo a obra, talvez uma das etapas mais importantes, porque é ali que a gente comprova tudo que a gente falou. Ali que tangibiliza, né, tudo que você prometeu. Então a gente traz muito a visão do relacionamento, da construção de relações, e aí a gente pode falar depois um pouquinho de como é que a gente faz isso na prática, né? Eventos, órgãos e entidades. Isso aqui, né, é uma forma da gente relacionar, de eu mostrar efetivamente para ele. Então eu tenho que falar e depois eu tenho que mostrar também efetivamente. Então a gente tem feito isso, usando muito processo e tecnologia para poder tentar amarrar todas essas etapas, sempre olhando uma jornada do cliente. Jornada essa que não termina. Eu quero que ele um dia seja naquela última etapa da cadeia da jornada, né, pegando uma jornada técnica lá de lealdade e coach, e ele vai ficar circulando ali, se Deus quiser continuar contratando as nossas obras. Seu cliente, né? Exatamente, uma percepção de valor elevada.
E de você até poder se relacionar, né, Luciano, com um segmento, né? Às vezes a gente tem uma prática que está pensando num cliente A, num cliente B ou num cliente C, né? Para você pega a nossa experiência no segmento rodoviário, né? A gente trabalha com a grande maioria das grandes concessionárias rodoviárias no Brasil, né? Então, quando a gente quer estreitar o nosso relacionamento, né, com a CCR, agora Motiva, né? Quando a gente quer estreitar o nosso relacionamento com a Ecovias, quando a gente quer estar mais perto da Arteris, quando a gente quer se aproximar da EPR, tem essa possibilidade de você, via marketing, se relacionar com um conjunto, né, Luciano? Seria legal você falar disso. Recentemente a gente esteve num evento Rodovias do Futuro, onde a gente pôde conversar com vários entes do setor no mesmo momento, né? Recebê-los no mesmo instante e conversar, né? Desenvolvimento de comunidades, claro. Nem te interrompendo, não. Engraçado, você foi falando, hoje um dos conceitos mais trabalhados, né, no marketing digital, inclusive, é a comunidade. Na verdade, o que você está falando o segmento de vocês é uma comunidade, né? Então vocês têm que se relacionar com ela mesmo. Exato. Né? É o conceito de comunidade. Exato. Quer dizer, as coisas não são... se a gente olhar bem, os conceitos são de os comunidades. mesmos. Até porque, às vezes, né, Emílio... E a comunidade te dá proximidade, né? Exato. Esse aspecto que eu ia colocar. Às vezes, você tem a possibilidade de estar trabalhando numa situação de um cliente seu, né, um cliente seu de energia, você está trabalhando... Você tem um parceiro aqui que você... Tem um parceiraço que pode te ajudar nesse empreendimento e aquele cliente talvez nem fosse acessá-lo. E aquele cliente faz parte da tua comunidade também, porque aquilo tem que funcionar. Faz parte da minha comunidade. E muitas vezes o que a gente visa, né, promover em conjunto com o marketing, às vezes você está trabalhando numa solução, né, para um cliente seu no segmento de energia, mas tem uma outra companhia que também é do segmento de energia, que também tem alguma dor nesse sentido, também vai passar por algum desafio similar. Você mesmo poder criar esse senso de comunidade, né? Isso é uma coisa que é muito importante. Então, como é que tem sido esse trabalho fora do digital? Assim, o que a CEEL tem feito do ponto de vista de entidades de classe, do ponto de vista de fomentar eventos? Vamos fazer um grande evento agora para o segmento de mineração, né, lá em Minas Gerais. Como é que você está trabalhando isso hoje? Deixa eu aproveitar e pegar o gancho um pouquinho no início da tua fala. A gente começou lá no início falando de estratégia de marketing digital, depois entrou num segundo bloco falando de relacionamento. Você citou bem como é que você quebra isso por segmento, né? Acho que vale me estender um pouquinho nessa parte. Como a gente hoje olha, tem 5 estratégias de penetração, são basicamente 5 mercados distintos e 5 estratégias completamente distintas. É como se a gente tivesse 5 marketings separados dentro da empresa, nesse guarda-chuva, né? Então, a gente tem que ter uma estratégia diferenciada para cada um. Citou a questão de eventos, de relação com entidades e por aí vai. É claro que eu quero reposicionar a marca e claro que eu quero gerar referência técnica, mas eu também estou muito preocupado com a consolidação desse relacionamento. Então, quando eu penso em evento, em entidade, eu estou muito focado nisso, né? Como é que eu gero essa consolidação do relacionamento de novo? Como é que eu saio só do transacional para qualquer tipo de tema off-topic ali, que a gente constrói essa relação efetiva, que eventualmente volta para o relacionamento. Claro, no evento, como é que eu trabalho posicionamento, né, e reforço de marca, naturalmente, e a referência técnica para chegar no relacionamento. O exemplo que você deu semana passada, a gente participou do Rodovias do Futuro, que é o maior evento no setor rodoviário em 2025. Então, a CEEL, nesse contexto todo que eu coloquei, a CEEL estava lá com um stand bonitão, patrocinador diamante, apoiando o evento efetivamente para que ele aconteça, um evento muito legal, muito importante. Então a gente estava com um stand, estava com uma série de ações de ativação para trabalhar reposicionamento de marca, para trabalhar a consolidação do relacionamento. Mas a gente também atua muito, por exemplo, em palestras, debates, mesas redondas, etc. E a gente teve uma atuação interessante lá, trabalhando muito na questão da referência técnica para o relacionamento, né? Então, não é falar só de venda e do contrato. As pessoas pensam, quando falam em eventos, pensam quantas reuniões você marcou, quantas você fez no evento, né? Não, calma aí, isso é consequência.
Eu tenho outros indicadores para o meu evento. Então, o nosso head comercial participou de uma mesa que tratava sobre o futuro da mitigação de riscos climáticos, né, rodoviários por conta de questões climáticas. Legal. E aí é uma mesa que você tinha lá, você tinha um presidente de uma grande concessionária no Brasil, você tinha a diretora de sustentabilidade de uma outra concessionária, você tinha um representante do órgão regulador da NTT, um executivo da NTT, estava mediando. Você tinha a pessoa lá que era um representante do órgão público, da entidade pública, né? Nesse caso era até alguém do Rio Grande do Sul, quer dizer, o estado que possivelmente o que mais foi afetado nos últimos 2 anos, dentro desse tema, e você tinha lá a construtora, na figura da CEEL, que é, se não o mais importante, mas um dos principais parceiros de todo esse ecossistema. Então você tem toda a cadeia debatendo um tema que é importantíssimo, a visão de cada um de como é que eles podem contribuir para um tema principal. Se eu vou fazer uma reunião ou não, se eu vou vender ou não, isso é totalmente consequência. Não, estratégia. Você está contribuindo para aquela comunidade. Isso. É garantir que eu demonstre uma referência técnica para que eu reforce a minha marca e a percepção do cliente tem de mim. Né? Então eu não preciso só parecer, eu tenho que ser. Sim. Né? Então ele tem que ver aquilo ali, aquela fala na prática. A verdade é uma coisa, né? Assim, realmente. A gente sempre trabalhou muito percepção, sim, mas a verdade tem que acompanhar a percepção. Sim, sim. Então você tem que ser real mesmo. E claro, por trás a gente tem todas as obras que vão comprovar aquilo que a gente está falando, a gente tem as metodologias, os processos, a governança. Quando a gente fala que tem inovação, vale até agregar. O que a gente fez também foi levar representantes das áreas-chave com que o cliente tem relação. Né? Claro, todas as áreas são importantes, o financeiro, a controladoria, o jurídico, etc. Mas o cliente, a gente fala de inovação o tempo todo, fala de tecnologia, de máquina, e ele não sabe quem é essa pessoa. Então a gente bota a pessoa, líder de inovação lá, para ele interagir. A gente bota líder de ESG, coloca líder de suprimentos, que tem sido uma parceira muito grande, o de equipamentos. Então você tem toda a cadeia. Que é o processo de humanização que a gente está falando. Né? Isso, exato. O nosso líder de novos negócios. A pessoa conhece, né, quem está falando. Isso. Né? Então o nosso líder de novos negócios está lá. Então a qualquer momento o cliente devaneia, mesmo que ele volte para o negócio, devaneia sobre alguma coisa, opa, novo negócio, vem cá, Gabriel Colonese, e a gente coloca esse suporte, esse apoio. E é o que tem funcionado muito para nós. Eventos, entidades, é um canal offline muito importante dentro desse mundo digital. Né? Se o quebra-cabeça é o meu plano de marketing, eu tenho uma peça que é muito importante, que são eventos, porque nele eu consigo trabalhar todos esses meus objetivos. Marca, relacionamento. Me veio à cabeça uma coisa um pouco diferente, mas que mostra a importância desse relacionamento, que é o processo do home office. Né? Muitas pessoas, pós-pandemia, aderiram, foram obrigadas a aderir. Né? Aí tudo bem. E muita gente não quer voltar. Dependendo do tipo de trabalho, funciona. Mas para muitas empresas, o que você perde? Porque o trabalho não é só fazer tarefa, né? Exatamente. O trabalho não é só tarefa, é a troca, né? Sim. Que é o que você está fazendo, né? Tudo é troca. Pô, os alunos, né? Hoje, os meus alunos, assim, eles falam, cara, nunca mais quero voltar a ter aula digital. Olha que loucura. E são caras super modernos, super... Pô, dou aula de marketing para uma faculdade, cara, você está falando, é o segmento, né? Pessoas que têm acesso a tudo. E falam mesmo, não quero. O presencial é fabuloso, porque tem esse processo. Tem essa troca de experiências, tem essa parte relacional. Você sente, digital, né, as coisas. Né? O digital é fundamental, é claro, como processo e como ferramenta, mas não como um fim, né? Não como o que vai resolver tudo, não vai. Sim. Emílio, visão de futuro, né? A gente caminhando assim pro fim, né? Que a gente ficaria um dia inteiro aqui, né? Falando desse tema que é muito, muito rico, né? Mas falando de futuro, como é que você enxerga o futuro do marketing? O que você enxerga como tendência? De ter essa resposta. Eu saberia aonde me caminhar. O que eu estou fazendo? Eu vou estudar. Tenho que estudar. Um futuro curto prazo, né? Assim, o que você enxerga assim como caminho? Para onde o marketing está indo? Eu estou brincando, mas eu acho que é muito isso. Assim, a gente tem que estudar. Todo mundo tem que estudar. Todo mundo tem que se qualificar.
cada vez mais, porque senão essa ferramenta vai engolir. Eu chamo de ferramenta mesmo. Não tenho medo de um robô aqui, não sou assim, não. Uhum. Mas um exemplo claro, né? Outro dia eu estava dando uma aula, quarto semestre, são jovens de 21 anos. Aí eu pedi uma tarefa, o cara, já fiz, professor, para dar uma provocada. Né? Falei, o que foi? Já fiz aqui tudo. Ué, você fez como? Na inteligência artificial? Ele falou, fez. Eu falei, que legal, mostra aí pra gente. Aí ele mostrou pra gente, só que ele não tinha critério nenhum para discutir se estava certo ou não estava. Falei, cara, olha só, olha como é que isso está te mostrando como... E foi ótimo para a turma, o exemplo das mesmo, né? Porque, mas tá errado. E tinha coisa errada. Uhum. Falei, tem coisa errada, cara. Você tem que ler, né? Você tem que estudar, você não tem jeito. Quer dizer, ou todo mundo se qualifica, né? Uhum. E entende, e é impossível você não aceitar. Quanto mais resistir, eu acho, pior vai ser. Você tem que aceitar esse processo. Para mim, ele é inevitável, né? E acho que vai ser uma ruptura muito grande, né? Acho que vai ser uma nova internet, que a internet fez com a gente. Mudou nosso estilo de vida, a inteligência artificial vai mudar nosso estilo de vida. Cabe a gente saber aproveitar, né? Claro que, o problema da gente é que a gente vive, às vezes, num mundo muito desigual, né? E isso aqui, às vezes, assusta um pouco, porque se você está precisando de qualificação e a qualificação é de má qualidade, você está aumentando o distanciamento. E a distância já está muito grande, né? A concentração já está muito grande, né? Então, isso, assim, não é um discurso, assim, político que eu estou falando, nada disso, mas é uma realidade, né? Então, como é que a gente faz? Ou a gente investe muito em educação, ou a gente vira colônia mesmo, né? Você está falando mais do Brasil, sim. Né? Sim. Assim, então é uma escolha. Uhum. Cabe quem está no processo decisório aí acordar, porque vai vir uma avalanche, né, cara? Sim. A gente, quem dá aula, vê assim, cara, como é que eu vou fazer? Entendeu? Eu recebo trabalhos que são feitos por IA. Como é que eu vou provar que é por IA? Tem ferramenta de plágio. Mas ferramenta de plágio também não é tão correta. E o cara está perdendo o tempo dele usando uma ferramenta sem usar criticamente. Faz o teu trabalho e pede uma análise crítica e discute com a máquina. Para você discutir com a máquina, você tem que ter cabeça, cara. Então, assim, o que eu acho, o problema é a desigualdade. E só vai diminuir essa desigualdade investindo pesado em educação. Agora, como? Não faço a menor ideia, né? Uhum. Se a gente... Pode ser um mundo maravilhoso. Pode vir assim um mundo assim... que realmente, cara, imagina o avanço da medicina, o tempo que a gente pode ganhar. Agora, se a gente não souber lidar, o que vai acontecer é a gente trabalhar mais. Porque a gente fica... que vai ser inevitável a adoção. A adoção não tem... Primeiro que a gente não tem mais tempo, a gente precisa ganhar tempo. E é isso que ele promete. Mas para ganhar tempo você tem que saber pedir. Né? E até no trabalho a gente tem que saber pedir, né? Imagina a inteligência artificial que não fala. É verdade. Então, assim, é um processo que depende muito do estudo, né? Tá certo. Tomara que a gente escolha o caminho certo e seja muito legal. Tá certo. Que não seja esse... Avançar na produção do conhecimento, né? Isso que enriquece, né? E do ponto de vista empresarial, Luciano, como é que você está enxergando, assim, futuro, tendências em marketing, né? O que você está enxergando num futuro curto prazo? Sim, claro que hoje em dia não dá para olhar muito futuro longo prazo. Bom, com os óculos aqui da CEL Construção e Engenharia sempre, né? Sem nenhum trocadilho, eu vejo alguns movimentos, um cenário e um movimento da empresa, e aí como é que a gente vem atuando, né? Bom, o cenário é esse que a gente já citou algumas vezes, né? São margens aviltadas, muita competição, a gente tem uma dificuldade muito grande para se diferenciar na engenharia, então esse é o cenário dado, o cenário oposto. A dificuldade, isso gera uma dificuldade de me diferenciar da competição. E em paralelo, eu começo a ver um movimento de profissionalização das estruturas comerciais e marketing em construtoras. Não estou falando que eles não eram ruins ou não eram profissionais anteriormente, eu estou falando do aspecto de metodologia, de uso intensivo em tecnologias e por aí vai. Então, já está cada vez mais difícil você competir, margens aviltadas, etc. E todo mundo começa a se preparar, isso tende a piorar. Então, o que eu vejo dos movimentos que eu estou vendo e falo muito com a equipe? Um é a personalização
para diferenciação, e o segundo é o uso intensivo de tecnologia. Então, você acabou de dar o sumário aqui da tecnologia, não vou me estender muito, mas é isso, é usar a tecnologia não só para produzir o conteúdo, mas para melhorar o processo, para você aprender a estudar, enfim. Ou você vai usar ou você vai ficar um pouco para trás, tá? Então eu tenho visto esse movimento já, inclusive, todo mundo está fazendo. Quem usar melhor vai sair na frente. E a personalização para diferenciar é justamente fugindo um pouquinho do conceito, não do digital, mas de automação, né? Acho que vai ter sucesso quem consiga equilibrar a automação com a personalização. Estamos falando desses conceitualmente, né? Eu não quero entrar ser muito conceitual para não ficar muito pesado, mas a questão toda do marketing baseado em conta, do account base. Então, como é que eu trago, puxando ainda do gancho do relacionamento, como é que eu saio de um meio comum, né? Onde eu coloco todo mundo numa automação, volume, vamos lá, eu quero fazer um land, para um trabalho onde eu aproximo e personalizo as minhas interações. Perfeito. Porque isso demora muito, requer recursos, e ao longo prazo, né? Como é que eu ainda gero valor no Como é que equilibra isso, né? longo prazo. Então eu vejo muito a personalização e o uso intensivo de tecnologia. Vai ser sine qua non, a gente já está trabalhando isso hoje na CL. Muito bom. Emílio, o que você deixa de conselho aí para as empresas e para os profissionais de marketing, se tivesse aí tua palavra final, Cara, o que você deixa de conselho para Eu acho assim, acreditem muito na filosofia de marketing. Ela é a saída. Mas acreditem de verdade, assim. Marketing é um todo. Marketing não é só venda. É construção, né, de posicionamento, é construção de uma história, de uma narrativa para aquela empresa ter durabilidade, né, ter longevidade. Então eu faria isso, acredite realmente, porque vai ser a saída, é o que você falou. A personalização tem tudo a ver com marketing, que é conhecimento cada vez mais de quem você está lidando. Essa que seria o meu Perfeito. contato. Perfeito, muito bom, muito obrigado, Emílio, pela tua participação. Obrigado a você. Foi muito bacana, foi essencial. Prazeroso aí. Obrigado. Sim. Obrigado, Luciano, também. E, Luciano, teu conselho final aí, você que está com essa batuta na mão, né, liderando aí com essa equipe brilhante que está trabalhando com a gente, o que você deixaria de recomendação para os profissionais que estão nessa área? Vou fazer um complemento ao Emílio. Eu acho que a galera de marketing tem que ir para a rua. Tem que bater o papo com o cliente todo dia. No nosso caso, tem que ir na obra para conhecer o cliente na obra, conhecer as nossas equipes de obra, conhecer o cliente cada vez mais, conhecer o competidor. Então, tem que sair um pouquinho da trincheira de casa e conhecer o mercado, para poder saber como é que se diferencia, como é que relaciona e por aí vai. Porque sem isso você não vai conseguir tangibilizar no teu plano de marketing, na atuação de dia a dia. Então, vai para a rua. Muito bom. Obrigado também, Luciano. Você que assistiu a gente, que esteve aí acompanhando mais essa temática, né? A gente já falou um pouquinho sobre obras rodoviárias, já falamos um pouquinho da importância das empresas de construção no desenvolvimento da infraestrutura brasileira, né? Vamos continuar falando sobre diversos temas. Continuem acompanhando a gente também, se quiserem sugerir temas, tem nossa área de marketing, nosso website, né? Tudo isso está lá como repositório, fica como nossa contribuição, né? Para os nossos clientes, nossos parceiros, até mesmo nossos fornecedores, nossas portas continuam abertas para a gente fazer coisas bacanas juntos. Muito obrigado.